a gente encontra nessa vida do campo algumas armadilhas, alguns mitos, algumas histórias, algumas coisas que parecem boas, outras que contam pra gente que é ruim. E eu queria que a gente discutisse um pouco sobre essa vida no campo, porque o livro conta pra gente dessa promessa. E aí, quando eles chegam lá, eles descobrem que sim, tem comida abundante, mas na hora que sobra, tem uma cena do livro em que sobra, se eu não me engano, pêssegos, e eles não podem colher. Eles falam, mas está cheio de pêssego na plantação, você não vai contratar ninguém, né, para colher? Ele fala, não, esse aí vai ter que apodrecer. Por quê? Porque senão abaixa o preço do pêssego. Se a gente colher e botar no mercado, o preço do pêssego baixa. Eu prefiro deixar se apodrecer e vender, e vender caro na outra safra, ou vender pouco para vender caro, do que abaixar o preço do meu produto. E aí tem cenas onde eles jogam as batatas no rio e deixam homens armados para ninguém pegar a batata na beira do rio. E esse tipo de coisa, né? O que eu quero dizer é, a gente viu durante a pandemia frango, outros legumes sendo incinerados porque não tiveram vazão no mercado. A gente teve aquela operação carne fraca, que também bloqueou um monte de exportação de carne, onde as pessoas jogaram fora e preferiram não vender do que abaixar o preço, né? E no governo anterior, a gente teve também a destruição ali dos estoques regulatórios, né, que fariam esse controle de preço para a gente também. Isso leva a gente a discutir reforma agrária. E aí eu queria a sua opinião, a sua fala sobre esse tema também. Como você também é ativista do MST ou MST-ST, eu estou mais no MST, que é a luta urbana, né? Mas também, eu acompanho sempre o MST. Se não fosse esse ativismo desse do MST, toda a comida que se comeu aqui, dentro do Brasil na pandemia, eu não sei como é que seria os brasileiros, né? E, assim, não é o preconceito, e muita gente tem preconceito contra o MST, e eu não entendo o motivo, quer dizer, né? E a gente entende. Mas, assim, o trabalho que eles fazem, tanto de marketing, para mudar esse pensamento antigo de que eles eram destruidores, né? Hoje, eu sempre acompanho o MST, mas com muito coração. E se não fosse eles, eu fico assim imaginando, sair do sistema totalmente. E eu acho que, assim, a gente tem que dar valor à economia circular, à economia da comunidade. Para a gente sair do sistema, é isso aí. É fazer o que o MST fez. Valorizar a comunidade, valorizar a luta urbana por comida, por lavoura. Eu acho que foi incrível o que eles fizeram. E trabalhar em rede. Eu acho que quando a gente trabalha em rede, é o que vai salvar. Eu sempre tenho uma filosofia de que, assim, desculpa os homens, mas, assim, as abelhas, as formigas, as árvores e as mulheres ainda salvarão o mundo. Por quê? Eu faço parte de uma rede incrível de mulheres, onde muitas são guardiãs de sementes. Antes da gente conversar, a gente estava conversando, e uma delas disse, gente, eu estou ouvindo uma reportagem que vai faltar feijão. Como vai faltar feijão? Aí a gente fala assim, não vai faltar feijão, porque o seu José, lá no Amazonas tem feijão, vai guardar um pouco de feijão, você vai guardar um pouco de feijão, alguém vai guardar um pouco de feijão, e a gente, com nossa sabedoria, vai plantar esse feijão, e vai renascer, até com elas a história do tupinambo, que é uma batatinha que estava em extinção, e de 2 anos para cá, devido a uma pessoa chegou e contou a história do tupinambo, e a gente falou assim, então vamos pegar as sementes, e aí ela saiu distribuindo semente para uma rede de mulheres. E nisso, começaram a plantar, já tem 2 anos, e há 2 anos já está meio que saindo de extinção. Acho que a economia circular, a economia da comunidade, você valorizar, eu acho que a gente sai desse sistema e deixa de valorizar o macro, a grande indústria. Na grande indústria, eles fazem um papel tão maravilhoso, tão lindo, que, assim, é o que você acabou de falar, vamos deixar o pêssego apodrecer para poder valorizar. E quando a gente boicota, o problema é que o brasileiro ele não sabe boicotar. Quando a gente boicota, ele vai lá para outros países, faz o trabalho de marketing dele e leva tudo que é nosso para lá. E foi o que aconteceu, vamos dizer assim, que a gente ficou sem na pandemia, que a gente não tinha mais banco de alimento aqui. Né? Se não fosse alguns assistentes sociais, algumas pessoas de rede, o MST, a gente estava muito... Seria muito pior. Já foi, né? Seria muito pior. Sobre isso, é preferível realmente, às vezes eu passo na frente das quitandas, no dia que o lixo passa, tem muita fruta destruída, muita fruta jogada fora, mas eles não conseguem doar. Eu não sei se é preconceito, se há alguma lei que proíbe que eles doem, mas também é muito triste você não doar comida, né? E eu acho que é sobre isso. Não, incrível. Acho que eu queria só que você contasse um pouquinho melhor para a gente o que é a economia circular.
pra gente... No meu caso, por exemplo, você já ouviu falar sobre meia? Sobre? Meia. No Meia? interior da Bahia, a gente fala muito assim, você tem uma fazenda ou um sítio e fala assim, ó, eu vou te dar uns gados para você deixar no seu pasto. Tudo bem? Tudo bem. O que nascer daí, a gente vai criar como meia. Isso, de certa forma, é uma economia circular, só que do modo popular. E esse trabalho de rede é meio que isso. Vamos dizer, você deve ter alguma rede, você tem uma economia circular. Eu estou falando isso de uma forma muito simplória. E na Bahia tinha muito isso. Meus pais trabalhavam, meu pai era aposentado, e quando se aposentou, ele falou assim, vou fazer uma roça. E aí fez roça. E a cada 6 meses ele tinha uma coisa para plantar, milho, ou arroz, ou feijão, e sempre dividia aquela lavoura com o vizinho. Então, meu pai entrava com as sementes e com metade do trabalho, o vizinho entrava com o trabalho. E aí, vamos dizer que deu 10 quilos de feijão, 5 para um, 5 para outro. E ali, de uma certa forma, eles não sabendo que era uma economia circular, eles trabalhavam em meia, metade é meu e metade é seu. E a mesma coisa com as vaquinhas, metade, o leite é meu, vamos dizer, meu pai não fazia queijo, mas o leite era do vizinho, a carne era dele, entendeu? Eles foram meio que uma sociedade. Sim. Eu entendo uma economia da forma simplória, é isso, é a gente trabalhar cuidando, trabalhar por perto, trabalhar toda a produção, fazer com que todos conheçam o que você faz, o que você produz. Você produz arroz, eu produzo milho. Meu marido produz feijão. E assim todo mundo vai nisso. Não é a troca. Eu vou trocar, não. Todo mundo, de repente, faz uma associação e veja aquilo.